Muito boa noite a todos, a todas. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oportunizado a doutrina espírita. Quase sempre nós somos levados a interpretar, a acreditar que a principal função da doutrina espírita em nossas vidas, que o objetivo primordial dela está relacionado diretamente com o estudo espírita. Porque hoje, renovados com a visão espírita do mundo, das leis, das coisas, entendemos com a reencarnação, com a pluralidade dos mundos habitados, com a organização que Deus deu, sempre baseada no bem para o universo, enxergamos de modo renovado, de modo absolutamente mais claro, aquilo que em outros bancos religiosos, cristãos, respeitáveis, mas que não são os nossos mais hoje, não conseguimos ver, por conta de símbolos, por conta de determinados modos de pensar que permitiam ainda a organização de véus que encobriam o nosso entendimento da lei. Mas o Espírito São Luís, alguém de quem nós precisamos refletir muito a opinião, por ser ele um dos organizadores da codificação espírita, por ser aquele que supervisiona o trabalho de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo das dissertações espíritas, na 17ª dissertação, mais precisamente, ele discorda dessa visão. E ele diz assim: há um objetivo exclusivo na doutrina dos espíritos em vossas vidas. Interessante notar que o uso da palavra exclusivo impede-nos de entender, de enxergar que existam diversos objetivos da doutrina espírita para nós. A chegada, segundo ele, do espiritismo nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, tem um objetivo exclusivo, uma função única, diz São Luís, que é o da transformação moral. Reflete ele que o saber espírita, o entendimento daquilo que nós hoje enxergamos como espiritismo, como doutrina dos espíritos, não é suficiente. Não tem sido suficiente para nos salvar. E dizemos assim, apoiados numa reflexão muito substancial de André Luiz, quando nos propõe a salvação espírita como uma autossalvação, uma proposta de esforço, de trabalho, em que uma busca de todos nós e da humanidade inteira tem sido feita ao longo de milhares de anos, que é a busca pela felicidade. Todos nós, vinculados ou não diretamente ao bem hoje, procuramos ser felizes, mesmo aquele que erra de modo claro perante a lei de Deus, ele está procurando a seu jeito ser feliz. E para a doutrina espírita, essa busca legítima pela felicidade não tem como se dar quando nós olhamos para o lado de fora. É Jesus que nos afiança. O reino de Deus está dentro de vós. Olhando para dentro, segundo Allan Kardec, em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nós encontramos Deus, porque parcela que somos do Criador, mergulhados que estamos no fluido divino, como se peixes fôssemos dentro de um grande oceano. Interessante que essa não é uma visão panteísta, porque o peixe é o peixe e o mar é o mar. Mas o peixe não tem sentido de viver, não é possível estabelecer vida para ele quando retirado do oceano. Nós vivemos porque estamos mergulhados em Deus. E ao enxergar isso de dentro para fora, é possível ser feliz. Enquanto que de fora para dentro, nós sempre estaremos numa busca frenética pelo ter, e ter um pouco mais, e um pouco mais ainda. Todos os grandes benfeitores da humanidade, aqueles que admiramos por tudo que trouxeram de ação e de pensamento a todos nós, fiquemos com o nosso exemplo mais simbólico, Chico Xavier, mas todos os grandes benfeitores
narram, e em todos os grandes livros das grandes religiões, há narrativas também, sobre a busca da felicidade interior. E um dia perguntaram a Chico Xavier: Chico, você é feliz? Interessante que durante algum tempo até implicamos com a resposta do Chico. Imagine, né, a ousadia, se nós temos condição de discordar de Francisco Cândido Xavier. Mas ele disse, sem pestanejar, plenamente feliz. E plenamente feliz na Terra, desde o Eclesiastes, nós temos entendido que não dá. A felicidade não é deste mundo, anuncia o Velho Testamento. Mas na continuidade da conversa, Chico esclarece de modo muito superior. Ele fala: olha, meu filho, para o jornalista que o entrevistava, eu aprendi a viver com tão pouco que às vezes parece que eu não estou nesse mundo. Concordando ele com a afirmação do Eclesiastes, porque ele não vive este mundo nas bases materiais e ainda materialistas que ele nos apresenta. Ele está transportado para um outro mundo por conta da maneira como ele organizou a sua vida, por conta do modo de encarar a realidade prática, a realidade material da vida, mas de um ponto de vista espiritual. Talvez um dos maiores textos, na nossa interpretação e no nosso gosto pessoal, o maior texto de Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata de um ponto de vista. E vai nos mostrar que o problema da vida presente, ou as dificuldades que ele trata como vicissitudes da hora de hoje, só nos incomodam um tanto, porque quase sempre nós as vivemos do ponto de vista do hoje. E ele propõe que quando conseguirmos viver o hoje, com o ponto de vista da vida futura, nós seremos felizes desde já na Terra. Porque conforme a canção nos ensinou, não é pela ausência de problemas que essa paz interior, que essa felicidade se fazem. Não é também por uma ingenuidade, uma inocência efetiva de um espírita que enxerga só flores onde há espinhos. Não, porque nós temos consciência de que a vida prática ela nos apresenta muitos desafios e que as soluções, para brincarmos com o tema do Congresso, elas partem muito do modo como eu enxergo aquela roseira. Porque um pessimista enxergará só os espinhos, enquanto que alguém vivendo um romance com a vida enxergará só as flores e o seu perfume. Mas a roseira é completa de espinhos e flores. E eu consigo criar dentro de mim um ambiente para a felicidade quando eu estou mergulhado nesse Deus que eu enxergo em mim mesmo. Leon Denis, o filósofo da doutrina espírita, propõe em seu livro O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, que ele chama As Potências da Alma, uma lista de virtudes esforço, de virtudes exercício, através das quais nós podemos conquistar a felicidade. Diz ele de maneira bastante ousada, talvez para o nosso entendimento comum da vida, do ponto de vista material, que não é possível, que não adianta fazer exercícios para que deixemos de ser. Então eu quero deixar de ser preguiçoso. Eu pretendo, em 2017, quem sabe, deixar de ser egoísta. Diz ele que é um exercício em vão. Porque, concordando com Allan Kardec em A Gênese, o mal, os vícios, nada mais são do que a ausência do bem. Enquanto o bem não se constrói, um buraco, um hiato que ali se faz é o mal. Então, enquanto nós estamos viciosos, não é possível estarmos virtuosos naquele aspecto ali. Diz ele que o único exercício possível é um exercício positivo. Não de negar aquilo que ainda estamos, mas o exercício de procurar substituir aos poucos, nos esforços do dia a dia, aquilo que ainda é vicioso em nós por virtudes. Então, ao invés de me esforçar para deixar de ser egoísta,
Eu crio exercícios na minha vida para ser altruísta. E conforme a caridade vai se fazendo em mim, aquele buraco que é o egoísmo se preenche e o vício se apaga. Isso acontece ao longo de reencarnações, naturalmente, que não é de uma hora para outra. Se eu quero passar a ser alguém mais caridoso, então eu abro mão de algumas coisas que eu faço exclusivamente para mim e vou ao encontro do outro. Me ocupando do outro em detrimento de mim, em certos momentos, eu crio dentro de mim aquela virtude, caridade. O egoísmo vai aos poucos se apagando. Mas diz ele que a maior potência da alma é a vontade. Porque se nós não tivermos vontade, nada disso se faz. Pela força do livre-arbítrio, a evolução não é um processo de fora para dentro também. Não é de Deus para o seu filho que o progresso acontece, mas do encontro do filho com o pai. Do filho que de modo consciente deseja crescer, evoluir, ser feliz, para falarmos da busca da humanidade toda. Mas para nós percebermos como isso se constrói, nós precisamos de autoconhecimento. Precisamos da honestidade maior de olharmos para o espelho e enxergarmos quais são as dificuldades que eu ainda apresento. Quase sempre, quando eu não consigo enxergar, o inimigo aponta. Emmanuel, no livro Fonte Viva, chega quase que ao absurdo, pela nossa interpretação do ponto de vista material, de dizer que o inimigo cumpre um papel superior ao do amigo. Porque o inimigo, sem nenhum tipo de dúvida, sem gaguejar, aponta o nosso erro. Enquanto que para um amigo, se eu pergunto, a minha roupa está bem? Qualquer amigo que tenha-nos efetivamente no coração, por mais ridículos que estejamos vestidos, ele vai dizer, você está muito bem, amigo. Pode ir assim. Enquanto que o inimigo não só declara, como posta no Facebook o nosso ridículo. Se ele não for tão ruim assim, guarda-nos o nome. Senão ele nos marca mesmo, para que o mundo todo veja o nosso vício. E nós vivemos ainda um romance, um encantamento, de que as virtudes virão por presente, por dádiva, por graça de Deus. E nós não acreditamos na graça divina, porque Deus não concede presentes aos seus filhos. Ele faz a lei, que é a melhor coisa do mundo para o nosso progresso, mas deixa-nos à vontade para seguir ou não, esclarece o livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando se desvia da lei de Deus. Quando nós conseguimos perceber, com o ponto de vista da vida futura, aquilo que a experiência humana de hoje me apresenta, e encaro então os desafios como propostas de crescimento, o panorama muda. Ou nós estamos ainda acreditando que, por exemplo, virtudes como a paciência nos serão oferecidas. Um dia um amigo disse que todo dia quando vai dormir, senta-se à beira da cama para fazer a oração e ele pede a Deus, Senhor, dai-me paciência. Particularmente eu acho muito perigoso, porque a visão romântica é de que nos deitaremos e a falange de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante entrará em nosso quarto e por um passe magnético esplêndido daqueles das obras de André Luiz, acordaremos às 6 horas da manhã pacientes. Só que o desenvolvimento de virtudes é processo, é de dentro para fora, é problema nosso e não de Bezerra de Menezes, que pode criar toda uma cadeia de apoio àqueles que desejam crescer, evoluir, ser feliz. Mas e o que nós temos feito em prol da tal paciência? Eu já nem peço mais, porque desconfio de que no dia seguinte, depois do pedido dai-me paciência, mais um chato se apresenta em minha vida. Vejamos, é sério, se há alguma coisa melhor do que alguém importuno, indesejável, que nos perturba, para treinar paciência dentro do coração humano. Mas não é isso que eu quero. Eu desejo um presente de Deus.
e a graça não existe. A graça é a lei. Estudando este tema num grupo de estudos do qual fazemos parte, lá no Rio de Janeiro, uma companheira pediu licença para contar uma experiência própria, que, segundo ela, tinha tudo a ver com a terceira parte de O Problema do Ser e do Destino. E, naturalmente, que os exemplos práticos, eles enriquecem muitos estudos, e dissemos a ela que, em qualquer momento, quando ela se sentisse à vontade, ela poderia contar para o grupo. Ela nos perguntou isso antes de começar o estudo. E estávamos naquele dia, numa noite de quinta-feira, estudando a parte em que Leon Denis ensina, num capítulo que ele chama de A Reforma do Caráter e a Disciplina do Pensamento. Ele diz lá que disciplinar o pensamento é um exercício tão complexo que nós precisamos aprender com o policial. Sabe o policial, no bom cumprimento do seu dever? Ele responde por um perímetro. Tudo o que acontece naquela área durante o seu plantão é de sua responsabilidade. Ele precisa fazer relatórios sobre aquilo que ocorreu. E Denis fala, o pensamento precisa ser disciplinado com uma disciplina policial. Nós precisamos saber o que estamos pensando, analisar o que está acontecendo, fazer relatórios, entender o que precisa melhorar amanhã, depois, como eu quero estar com o meu pensamento daqui a 5, 10, 100 anos, porque sou espírito imortal. E ela contou-nos que numa noite de quarta-feira, lá temos reuniões públicas em torno de Evangelho segundo o Espiritismo nas quartas-feiras, e naquela noite o tema tinha sido misericórdia. Ela ouviu a palestra, saiu encantada, exaltada por aquele tema. Quase sempre é assim que nos sentimos quando viemos à casa espírita, por aquilo que os bons espíritos nos oferecem aqui. E ela foi até o ponto de ônibus, a parada do ônibus, aguardar então a condução para ir de volta para casa. Naqueles primeiros 10, 15 minutos, ela nem viu o tempo passar, porque ela estava pensando na palestra. Só que a condução começou a demorar muito. Não sei como é que está o transporte público por aqui. No Rio de Janeiro permanece um caos. E ela aguardou 30, 40, 50, 1 hora pelo ônibus. Foi se impacientando. Num certo momento já tinha esquecido da misericórdia, já não estava mais com aquele sentimento cristão vibrando no peito, até que depois, imaginem, de 1h30, num bairro que à noite fica perigoso, não é bem como imaginam o Rio de Janeiro, sabe? Um amigo do interior disse que pensa no Rio de Janeiro como Matrix, onde todo mundo se desvia de balas, né, o tempo todo, e não é tão assim. Mas um bairro perigoso, depois das 10 horas da noite, o ponto estava muito cheio, mas foi se esvaziando, estava só ela e mais 2 mulheres. Então ela estava com medo. O ônibus veio, 1h30 depois, ela levantou-se rápido do assento, fez sinal, e o que a senhora pensou aconteceu, o ônibus não parou. Não parou, e ela, absolutamente esquecida nessa hora de Jesus, de Espiritismo, ela virou-se na direção em que o ônibus continuava a fazer o seu trajeto e disse, ou melhor, ela contava que gritou, vai encontrar um poste na próxima esquina. Mas quando ela falou isso, no seu campo visual, porque na rua principal do bairro há um grande mercado, e o centro espírita é um andar mais alto do que o mercado. Então quando ela falou isso e virou a cabeça, ela viu o centro espírita e lembrou, meu Deus, eu sou espírita. O tema foi a misericórdia. Eu sou médium, dei passes hoje. Quem sabe, uma dessas 2 irmãs tomou passe comigo. E ela sentiu uma profunda vergonha. Sem ter lido, até aquela noite de quinta-feira, o texto que líamos juntos de Leon Denis, ela fez a tal da disciplina policial do pensamento. Porque ela disse que inflou os seus pulmões, buscou toda a energia que havia no seu perispírito, fez circular na maior potência possível o fluido vital e gritou como se todo o bairro agora fosse ouvir. Mas vai conseguir desviar, meu irmão. E Leon Denis propõe, aliás, muito à semelhança de Kardec e a Gênese, quando ele nos ensina, estudando a cura, que a cura nada mais é do que a troca de um fluido malsão por um fluido são. O pensamento que ainda acontece em nós,
no sentido daqueles vazios que são os vícios, precisam ser conhecidos para que nós os troquemos por bons pensamentos. Porque não tinha mais jeito. Aquilo que ela lançou no fluido alguns segundos atrás, ela não podia mais sequestrar da psicosfera. Mas ela podia trocar aquele pensamento por um outro melhor. Como vai o nosso pensamento, enquanto potência da alma, do espírito que nós somos, no nosso dia a dia? De que modo que eu tenho usado a minha vontade? Em que direção eu tenho apostado o meu livre-arbítrio? Porque para nós espíritas, com todo respeito aos best-sellers, que aqui no Brasil se tornaram uma grande febre, nós não entendemos a vida como uma maktub, onde tudo estaria escrito nas estrelas e definido um destino. Allan Kardec, em A Gênese, logo na folha de rosto, nos apresenta uma proposta filosófica profunda, em uma frase curtíssima. Ele diz: para Deus, o passado e o futuro são um grande presente. Não existe para a doutrina espírita passado e futuro. Não existe. Deus avalia o nosso momento presente. A lembrança atual de um tempo passado só serve para replanejarmos o tempo presente. A expectativa que vivemos também no hoje de algo que virá só serve para planejarmos o tempo presente. Só há um exercício possível a nós, filhos de Deus: dar conta do tempo presente, entendendo que nós temos o tempo presente para sempre, desde que fomos criados. Emmanuel, numa frase genial, aliás, mais uma de muitas, ele diz: o progresso é urgente, mas não deve ser apressado. Eu preciso saber do que eu sou capaz no próximo ano. O que eu estou quase por conquistar? Eu consigo muitas vezes, mas de vez em quando escorrego. O que eu estou ainda muito distante de conquistar? Na maior parte das vezes, eu escorrego. Precisamos listar isso. Leon Denis propõe, para aqueles como eu que tenham dificuldade com a memorização, de fazer um pedaço de papel. Quais são as virtudes que eu desejo conquistar daqui a pouco? Quais são as possíveis para esta vida? E quais são aquelas que eu vou começar a tratar homeopaticamente, porque eu sei que nessa ainda não vai dar? Mas precisamos fugir daquela posição comodista de dizermos assim: eu tenho o tempo que for, vou reencarnar quantas vezes forem necessárias, então eu vou deixar para amanhã. Será que amanhã nós teremos as mesmas oportunidades que estamos tendo hoje? Não vai aqui nenhum tipo de praga espírita, viu? Porque isso não existe. Mas o que nos garante reencarnarmos de novo no Brasil? Que com todos os problemas, permite que estejamos aqui agora. Porque não é em qualquer lugar do mundo que nós temos liberdade para estarmos juntos no dia e na hora que quisermos, para manter uma instituição como essa aberta, para professarmos um entendimento filosófico desse ou daquele matiz. Podemos reencarnar na próxima, por exemplo, no Afeganistão, não é praga espírita. Mas as circunstâncias desta vida, esta mesmo, da qual reclamamos, que são as ideais na avaliação de Deus para nós, seus filhos, podem não se repetir. E eu não devo adiar o problema se eu posso resolvê-lo hoje. Um dia, nesse mesmo grupo de estudos, uma irmã chegou, e só dela chegar já ficávamos muito felizes, porque ela é casada com um companheiro que não aceita, em hipótese alguma, a sua afiliação à doutrina espírita, que num ambiente ainda muito machista, que é o seu lar, cria os mais diferentes embaraços para que ela vá à casa espírita, de modo que só de chegar ao centro já é uma alegria para o grupo. Mas naquele momento,
Naquela quinta-feira ela estava estonteante, um sorriso que ia de orelha a orelha. E nós ficamos assim curiosos mesmo, porque todo espírito tem um pouco de fofoqueiro, né? Ou muito. Para saber o que houve. Mas nem precisamos perguntar, porque no meio do estudo, ela disse, eu queria fazer um comentário rápido, já que vocês estão falando de reencarnação, é quase que um testemunho. A reencarnação salvou o meu casamento. Vindo de quem vinha, todos nós casados no grupo, pegamos uma caderneta para anotar a receita, porque casamento não é a coisa mais fácil. E queríamos então saber, ainda mais se a solução estava à nossa porta, imagina a reencarnação. Eu falei, mas o que houve, né? Explica pra gente, fala melhor, dá aí a receita, como é que mistura os ingredientes. E ela falou, então, hoje eu acordei, olhei para ele e falei assim, a partir de hoje eu vou me calar. Falei, nossa, que coisa elevada, né? Quase Chico Xavier, a água da paz. Mas qual é a relação disso com a reencarnação? Explica. Como é que a gente faz um negócio desse? Ela falou, então, eu percebi só agora uma coisa que eu sempre ouvi, que eu sempre li. Nós reencarnamos juntos outras vezes, dependendo das situações que precisamos ainda lidar uns com os outros. E eu não quero reencarnar com esse traste nunca mais. Eu vou ficar em silêncio. Não vou responder nenhuma provocação, porque quem sabe assim, Deus permite que reencarnemos para sempre em universos diferentes. Que façamos o nosso progresso em universos paralelos, quem sabe, e nunca mais eu o veja. E nós, com muito carinho, cuidado, precisamos dizer para ela que com aquele tom mental, ela ia reencarnar para sempre. Eu falei, olha, tem coisas piores do que a posição de esposa e esposo, né? Cuidado, porque querendo se livrar do outro, às vezes nós construímos laços ainda mais fortes. E laços que não são bem de amor. Não há problema para a lei de Deus nesses nossos equívocos. Porque, vê bem, há um texto interessantíssimo de Kardec, na Revista Espírita, de 1862, se eu não me engano, em fevereiro. É um texto que deu base para aquele que há em o Evangelho segundo o Espiritismo, que São Luís responde a Kardec sobre limites da encarnação. Mas esse texto do Evangelho é um extrato da Revista Espírita. E lá Kardec faz uma comparação formidável. Talvez a melhor imagem do codificador. Ele diz que se a vida do Espírito, que é imortal, porque nós não somos eternos, né? Leon Denis, no seu livro Grande Enigma, faz essa distinção muito bem. Deus é eterno, porque ele é o incriado. Existiu desde sempre. Nós somos imortais. Tivemos um início e nunca teremos fim. Então nós, se fôssemos comparar nossa jornada como espíritos imortais que somos, com um edifício desses arranha-céus, sabe, quando você olha para o prédio, você sabe que tem o último andar, mas você não enxerga de tão alto que é. Se a vida do espírito fosse um edifício desse, a reencarnação seriam só os 3 primeiros andares. Nós vamos reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, chegar à pureza relativa, e aí estaremos tratando do elevador para o 4º andar, de um edifício infinito. Então Deus não está preocupado, sabe, com o nosso sentimento ainda mal resolvido. Mas se nós queremos ser felizes, nós precisamos estar preocupados com isso. E a doutrina espírita nos oferece um arsenal de ferramentas para que nós possamos dar conta do nosso progresso desde hoje. Não é com pressa. Não vai ser todo hoje. Não precisa fingir que é santo porque é espírita. Continuaremos sendo o que somos. Mas precisamos ter consciência de que eu não sou. É uma outra distinção de Denis em seu livro. Eu estou isso. Há uma diferença tamanha entre ser e estar. Eu estou imperfeito nesse momento, mas eu sou perfectível. Ou seja, dentro de mim há tudo aquilo de que eu preciso
para alcançar um progresso semelhante ao de Jesus. Já pensamos deste jeito? Aqui em Goiás tenho certeza que isso não acontece não. Mas lá no Rio de Janeiro, quando vai chegando o Natal, nós começamos a ouvir nas tribunas espíritas um raciocínio mais ou menos assim: meus irmãos, nos preparemos, porque na época de Natal, Jesus se aproxima mais da terra. Respeitamos profundamente aqueles que assim entendem, mas por ser interpretação pessoal, por não estar revelado em livro espírita algum, ao contrário, nós temos em Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, a revelação de Jesus como governador da terra. Aliás, um conceito que, mais tarde em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos trabalharia muito bem. Antes disso, em A Caminho da Luz, Emmanuel citaria também de maneira bastante profunda. Jesus é o governador do planeta. Nem na lei humana, falha como ela é, nós temos a abertura para um governador governar à distância. Não pode. O prefeito tem que fixar residência no município que ele dirige. O governador, o presidente, para estar responsável por alguma coisa, tem que estar perto. E Jesus, que nos conhece pessoalmente e que nos governa desde a criação do planeta, quando ele, junto a um grupo de espíritos, deu conta do plano de Deus para a Terra, ele está perto de nós o tempo todo. Nós estamos mergulhados em Deus. E Jesus é a representação maior do Pai para a Terra, para nós. O que acontece quase sempre é que nós nos sensibilizamos mais em determinadas épocas. E aí percebemos melhor aquilo que sempre esteve ali. Ora, se nós estamos mergulhados em Deus, como pode ter alguém que não acredita em Deus? Porque apesar de estar mergulhado, não sente. Porque compreender, nós nem temos condição de compreender. Mas não intui. Não consegue perceber pelas assinaturas de Deus na natureza. E também não há nenhum problema nisso. Porque é um processo mesmo de construção dentro de nós, essa tal de fé. Não é presente de Deus também. É virtude construída para e passo, ao longo das experiências humanas. O que não pode é nós empurrarmos para depois. Então eu faço amanhã. Desse jeito eu não consigo ainda porque eu sou só eu. Com todo respeito também àqueles que pensam assim, existe uma forte ala no movimento espírita tentando santificar Chico Xavier. Colocá-lo num pedestal do inalcançável, pela nossa interpretação, ousada, me perdoe, por preguiça. Porque se Chico Xavier for inalcançável, eu não preciso fazer esforço nenhum para ter uma vida como a dele. Imaginem vocês. Um dia Chico recebeu um grupo em Uberaba que lhe levava um presente. Um presente, é verdade, que de modo bastante estranho, porque eles diziam: Chico, você anda muito maltrapilho. Então nós te compramos isso daqui. Se cotizamos no Centro Espírita e trouxemos para você 5 ternos. Chico, na sua humildade, aceitou a classificação de mal vestido e disse: é verdade, meus irmãos, eu preciso melhorar a minha aparência. Mas o presente, que é muito bom na qualidade, tem um problema de quantidade. E aí logo os amigos espíritas ficaram desconfiados, porque o Chico tinha uma fama de repassar presentes, né? Ele recebia um aqui e entregava ali. Bom entendedor que foi de que mediunidade não se deve pagar. E ele falou assim: aqui em Uberaba é muito quente. Não tem a menor chance de um dia para o outro, um terno na corda não secar. Eu não preciso de 5, eu preciso de 2. Um no corpo e um na corda. Se Chico for santo, eu nunca vou conseguir uma vida assim, porque ele é o inalcançável. Se Jesus fez porque ele era Jesus, o Evangelho é um romance, uma história bonita, mas eu nunca conseguirei alcançar aquela condição. E o Evangelho não é um romance. O Cristo é um modelo. O Evangelho é uma receita. Pelo livre-arbítrio, eu misturo os ingredientes da maneira como eu quero.
no tempo em que eu definir levantar do sofá para fazer o bolo do meu progresso. Mas ali está a receita. Que nós possamos mergulhar nessa receita, não só com a esperança, mas com a certeza de que se nós colocarmos em prática aqueles sinais que Ele nos ofereceu, nós conseguiremos progresso. Nós venceremos a nós mesmos. E essas virtudes, que aparentemente estão tão distantes, conforme Ele anuncia nesse seu livro, que estamos divulgando, o problema do ser e do destino, por exercícios práticos, diários, passam a ser alcançáveis. E ao alcance das nossas mãos, nos oferecem progresso, nos oferecem felicidade, e agora uma felicidade legítima, porque construída de dentro para fora. Leon Denis ensina que nós não somos melhores nem superiores a ninguém por sermos espíritas. Mas por sermos espíritas, nós precisamos ser um pouco melhores desde já. Não somos melhores nem superiores a ninguém por sermos espíritas. Mas por sermos espíritas, nós precisamos ser um pouco melhores desde já. Que o Senhor Jesus abençoe o lar de cada um aqui e que fique o abraço fraterno do Movimento Espírita Fluminense, os irmãos do Rio de Janeiro, da Casa de Leon Denis, e a parabenização por um movimento tão organizado, por casas que pudemos conhecer algumas nessa jornada, de uma vibração tão genuína com o Evangelho de Jesus, com a codificação de Allan Kardec. Graças a Deus.